Pena de morte. A população brasileira está dividida, Reinaldo, quando o assunto é pena de morte. 49% são contrários, 42% são favoráveis. Lembrando que a legislação brasileira não prevê punição a crimes com a morte, né, do criminoso. Os que não são nem a favor nem contra a medida são 6%, outros 3% não souberam ou não responderam a essa pergunta do IPEC. A defesa da pena de morte, Reinaldo, cresce entre 3 grupos. Os adultos de 25 a 34 anos, aí são 50% a favor. As pessoas que consideram o governo Bolsonaro ótimo ou bom, também 50% a favor da pena de morte. E as pessoas com escolaridade até o ensino médio, aí são 46% favoráveis. Já a rejeição à pena de morte, ela cresce entre os eleitores mais velhos, com mais de 60 anos, aí são 56% contrários. As pessoas que consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo, e aí são 55% contra a legalização, contra a pena de morte. E também os evangélicos, 53% deles, dos evangélicos, disseram que são contra a pena de morte. Olha como o Brasil é complexo. O Jair Bolsonaro está comendo poeira braba entre aqueles que têm mais baixa escolaridade. Só que essa gente é contra o aborto. O Jair Bolsonaro tem uma votação extraordinária entre os evangélicos e a maioria dos evangélicos, 53%, é contra a pena de morte. Assim como tem restrições a armas também. Então, preciso assim, precisa parar para comer de conversa e falar assim, aborto, direita, esquerda a favor, direita contra, não sei o quê, droga, esquerda a favor, direita com a legalização, direita contra. Não é assim que funciona. A sociedade não é desse modo, não é desse jeito. Entende? Não tem essas coisas estanques. Vamos a um tema espinhoso aqui. Maioridade penal. Vai lá. Nada menos de 66%, 2/3 dos eleitores brasileiros são favoráveis à redução da maioridade penal hoje em 18 anos. Os que se dizem contra são 27%. Os que não são nem a favor da medida nem contra são 4%. Outros 3% não sabem ou não responderam a essa pergunta. A defesa da redução da maioridade penal cresce entre pessoas que consideram o governo do presidente Bolsonaro ótimo ou bom. Nesse grupo, 74% são favoráveis. Também, entre aqueles com renda familiar de 2 a 5 salários mínimos, 73% são a favor da redução nesse grupo, e com idade entre 35 a 44 anos, 71% são favoráveis nessa faixa etária. Os contrários à medida, por outro lado, avançam entre os eleitores de 16 a 24 anos, 35% são contrários, moradores do Nordeste, 35% também são contra, e entre as pessoas que só completaram o ensino médio, 31% rejeitam. Mas ainda extrema minoria. A larga maioria é favorável à diminuição da maioridade penal, que é outro tema que só serve para demagogo e para vagabundo. E eu vou explicar por quê. Você é rei a favor da maioridade? Eu sou a favor de não ter idade limite. Porque senão o crime vai lá e se aproveita. Aí passa a operar. A maioridade aos 16, vamos pegar menino para fazer coisa com 15. Esse negócio de que maioridade penal aos 18 anos é progressista e abaixo de 18 é reacionário é outra coisa que precisa mudar. Até porque são poucos os países que a maioridade penal aos 18 anos. Brasil, Colômbia, acho, Luxemburgo, poucos. Em Cuba, comunista, 16. No Chile, 16. Na Escócia, 8 anos pode ter sanção penal. No Israel, 13. O que é que esses países, os países democráticos, a Inglaterra, do príncipe lá que se irrita com caneta tinteiro, 10 anos. 10. O que é que esses países todos, os democráticos, têm? A sanção aplicada não é no mesmo lugar em que ficam os adultos. E isso sim a gente precisa. Então o que a gente precisa aqui é ter uma justiça especializada, é o que eu defendo, para menores de 18 anos, em que de fato
esses menores recebam a sanção compatível com o crime que cometeram e recebam a educação do Estado reparadora compatível com o crime cometido. É claro que eu não sou favorável a que um cara de 17 anos mate alguém, fique 3 anos no máximo em reclusão e saia dali, inclusive sem nenhum registro do crime cometido. Não, isso não é política social. Isso aqui é, de novo, é botar o sorvete na boca da extrema-direita. É botar o sorvete na boca da extrema-direita. Como é mentira que se você baixar a maioridade penal para 16, vai diminuir o crime. Isso também é mentira, uma mentira contada pela extrema-direita. Até porque a minoria dos crimes graves é cometida por menores. A minoria. Diminuir a coisa para 16 é só corresponder à sanha de punição. Não tem a menor importância do ponto de vista da diminuição do crime. O que a gente precisa, sim, é eliminar essa ideia do limite. Ai, criancinha de 2 anos? Não, né? Haverá bom senso. É ver o crime cometido, a natureza do crime, haver uma estrutura para receber esses menores, que não seja depósito de adolescente com um molestador lá para ficar batendo em criança, não é? E ver e acompanhar. Sim, aí precisa estudar a psicopatia. Há psicopatas de 15, 16 anos que matam e se forem soltos vão matar de novo. Então é preciso repensar isso, para não ficar criando essas coisas, essas falsas questões. Essa é uma falsa questão. Essa é uma outra falsa questão que a extrema-direita usa. Então, o presidente não precisa saber economia, não precisa saber nada, não precisa nada de nada. Ele só precisa ser favorável à diminuição da maioridade penal. Só precisa ser favorável ao trabuco, só precisa ser contra o aborto, só precisa ser contra os gays, só precisa ser contra não sei o quê. Se você entrar nessa pauta deles, você entrega o poder para a extrema-direita. E sabe o que a extrema-direita vai fazer no poder? Extremismo de direita. Inclusive contra todas essas pautas.